E o plenário do Supremo deve concluir hoje a análise de um recurso extraordinário contra um entendimento da Justiça do Paraná. Os ministros vão decidir se a decisão homologatória de transação penal possui os mesmos efeitos de uma sentença penal condenatória. E a Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, vai falar para a gente a respeito desse assunto. Gisele, 3 ministros já se manifestaram, né? Em que sentido? Bom, nós tivemos o voto do relator, do ministro Teori Zavascki, o ministro também, Luiz Roberto Barroso, e a ministra Rosa Weber também já se manifestaram. Houve um pedido de vista do ministro Luiz Fux e o julgamento deve prosseguir exatamente com a apresentação desse voto vista. O que os ministros que já votaram decidiram até agora, né? Qual foi o posicionamento por eles, que eles acabaram se manifestando? O ministro Teori Zavascki entendeu que em relação a esse tipo de processo, né, que tem uma tramitação perante o juizado especial criminal, não haveria a possibilidade de se ter a aplicação de um efeito de uma sentença condenatória. O que ficou decidido aqui neste caso? Um homem que foi envolvido na prática de contravenção penal, ele acabou ali, estava respondendo pelo ilícito por estar participando de jogo do bicho, e ele era o responsável por apanhar as apostas do jogo do bicho e se utilizava de uma motocicleta. Ele fez uma transação com o Ministério Público, cumpriu a transação integralmente e, ao declarar extinta a sua punibilidade, o juiz, na época, acabou decretando a perda da motocicleta que havia sido apreendida. Então, o que ele discute aqui no Supremo Tribunal Federal é exatamente se o fato dele ter aceitado a transação penal, se isso pode ser motivo suficiente para a apreensão da motocicleta. Esses 3 ministros que já votaram entenderam que essa apreensão ela não pode acontecer. Por quê? Porque esse tipo de providência, né, a perda do bem, seria um efeito típico de uma sentença condenatória, e para os ministros que já se manifestaram, a homologação da transação penal ela não teria o efeito de uma sentença penal condenatória. Vamos ver qual vai ser o voto hoje do ministro Luiz Fux. E onde acontecem essas transações penais? Esse tipo, né, esse procedimento, né, que permite essa possibilidade da transação penal está previsto na Lei 9.099, essa lei é de 95, é a lei que instituiu os juizados especiais criminais no âmbito dos estados. Para que serve essa lei? Ela surgiu exatamente para processar e julgar e dar uma resposta, né, para todos aqueles ilícitos considerados de menor potencial ofensivo. O que a lei considera de menor potencial ofensivo? Aqueles crimes ou contravenções penais cuja pena não seja superior a 2 anos. Então, esses ilícitos, eles têm realmente um tratamento que está previsto na lei dos juizados especiais criminais, e é dentro dos juizados especiais criminais que existe a possibilidade dessa transação penal. Tá ótimo, Gisele. Só um minutinho, a gente volta a falar do assunto do plenário no próximo bloco. Só um minuto, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Supremo Tribunal Federal deve também analisar nesta tarde um recurso extraordinário contra entendimento da Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que julgou improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a lei que instituiu a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Em discussão, saber se a Guarda pode multar veículos que estejam em estacionamento proibido, por exemplo. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar esse assunto também para a gente. Gisele, qual a importância desse julgamento? Ele teve, inclusive, a repercussão geral reconhecida, né? O que acontece com o município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é recorrente dentro de outros municípios brasileiros. Então, nós tivemos, por exemplo, aqui no Supremo já situação semelhante com o Rio de Janeiro. Então, essa discussão, ela teve essa repercussão geral reconhecida exatamente por representar não só o caso específico que acontece em Minas Gerais, como ser o representativo de toda uma controvérsia que efetivamente existe no Brasil, espalhada pelos municípios afora. Então, quando nós temos o Instituto da Repercussão Geral Reconhecida, significa dizer que aquele tema, ele tem uma relevância que ultrapassa aquelas partes que estão discutindo ali no processo. Essa relevância, ela é do ponto de vista social, jurídico, ela tem um interesse maior, e aí a manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação àquele tema acaba tendo aplicação obrigatória, vinculativa em relação a todos os demais casos em tramitação no país. E um ponto interessante aqui em discussão é exatamente saber a autonomia municipal, né, em termos de legislação, e quais são os limites, né, a delimitação dos limites no que diz respeito às guardas municipais. Os ministros, então, na tarde de hoje,
devem se debruçar, esse é um dos temas que está previsto na pauta do plenário, exatamente sobre essa possibilidade. Podem os guardas municipais aplicarem multas de trânsito? Essa é a grande questão. E o que fundamentou a decisão da Justiça local? Bom, o Conselho Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que essa competência é sim do município, que ele estaria ali atuando dentro da competência legislativa prevista na Constituição Federal para tratar de interesse local. E foi por esta razão que o Tribunal de Justiça acabou julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação ela foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais e agora, insatisfeito com essa decisão do Tribunal de Justiça, ele acabou então apresentando um recurso extraordinário aqui na Suprema Corte. Tá ótimo, Gisele, obrigada pelas informações e amanhã a gente volta com os outros assuntos do Supremo Tribunal Federal do plenário. Até amanhã. Até amanhã.